Tudo bem, pessoal? Como vão? Que Deus possa abençoar e Ele pode. Abençoe a cada um de vocês que nos acompanham para mais esse vídeo. Estamos aqui felizes, agradecidos a Deus. Vocês podem perceber que o meu amado está sem óculos. E está enxergando. Graças a Deus, fez a cirurgia de um olho, já está enxergando até demais, né? Ainda falta um. Mas nós já estamos aqui para testificar, né? Que Deus abençoou ricamente. Então, só falta os meus, né? E eu creio que também Deus vai fazer uma obra. Então, gente, fiquem com Deus durante esse período aqui de vídeo e prestem bem atenção nessa palavra. Essa palavra é, gente, muito importante. Levem a sério, peguem a Bíblia e vejam o que vamos falar nessa hora. Olá pessoal, estamos de volta. Vejamos aqui Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Viu, gente? Isso aqui não é conto de carochinha, né? Não foi nem outra pessoa que falou na época, foi o próprio Jesus que fez isso, que agiu e falou essas palavras. Então, nós estamos só querendo deixar claro para vocês o que é a igreja, o que é o templo, o que é a casa de Deus, né? A gente já falou sobre isso lá no Velho Testamento, né? Que a casa de Deus, onde Deus faz presente é a casa dele, né? Não sei, alguém que não viu esse vídeo, só recapitulando, onde Moisés estava, o que Deus falou, né? Tira suas alparcas, suas sandálias, porque a terra que você pisa é santa. Mas a terra estava santa porque a presença de Deus estava lá. Então, se nós queremos a presença de Deus em nossos templos, nós devemos agir com reverência dentro dos nossos templos. Porque a presença de Deus, né, não se manifesta em qualquer lugar, de qualquer jeito, para qualquer pessoa. E isso aqui é muito importante, porque as pessoas falam, mas Deus é amor. Não, Jesus. Quem não conhece a Bíblia fala assim, Jesus, eu nunca vi Jesus ficar bravo, né? Não, Jesus era manso e humilde. Sim, ele foi manso e humilde. Na hora que teve a necessidade dele corrigir as pessoas no templo. E olha que ele não era o sacerdote lá, né? Ele não era. Ele só ia lá, lia, né, a palavra, mas ele não era o sacerdote. Quer dizer, se ele não fosse filho de Deus, ele poderia até ser preso ou morto de ter falado aquilo lá, de ter feito aquilo. Porque ele não só falou, gente, ele agiu. Tem outros versículos, outras versões que falam que ele pegou um azorrague, que significa um chicote, né? E saiu derrubando tudo. Tá? Ai, mas Jesus fez isso? Fez. Sabe? Porque o pecado ali era gravíssimo. Estava usando o templo para comercializar. Então, quando uma pessoa ia né, fazer uma oferta a Deus ali pelo pecado, que antes nós não tínhamos a graça, tinha que fazer a oferta, e Jesus ainda não tinha morrido também, o povo continuava fazendo, né, os sacerdotes. Quando a pessoa ia lá para oferecer um sacrifício, uma oferta a Deus, aí vinham os cambistas lá, os vendedores, para poder utilizar a fé daquelas pessoas. Quem nunca viu isso? Em todas as igrejas. Às vezes tem, até nos cemitérios, né? No dia de finados, na frente é flor, é vela, é tudo quanto é coisa, para ganhar dinheiro, mas tudo bem, pelo menos tá na rua. As pessoas viram ali uma oportunidade de colocar o seu produto à venda, mas Deus... No lugar errado, né? No lugar errado, porque Deus não permite que a casa deles fique desorganizada. A casa de Deus tem que ser organizada, tem que ter ordem, tem que ter decência, e não pode haver, então, mistura de atribuições ali, a não ser oração e louvor a Deus. Se tiver outra coisa diferente em qualquer igreja, então não está de acordo com esse texto que nós lemos aqui. Isso. E aí Jesus disse que a casa do Pai teria que ser chamada casa de oração. O único objetivo do templo
é adorar. Tanto seja de joelho, seja louvor, mas louvor adorando a Deus. Adorando. Entendeu? Então, gente, tá claro aí. O púlpito ou o altar, que seja hoje, a gente não pode utilizar, as igrejas não deveriam, as pessoas não deveriam utilizar como palco, né? Que hoje a gente vê muito palco. Não é o lugar de pregar, de louvar a Deus, é o lugar de mostrar o homem, né? A pregação do homem, né? A eficiência do homem. O louvor das pessoas se tornaram um espetáculo. Então fica um grupo lá na frente fazendo espetáculo. Eu não estou criticando a igreja de ninguém, até porque a gente também congrega em igreja que faz isso. Mas eu estou falando a palavra de Deus. O púlpito, há 40 anos atrás, há mais de 40 anos, 43 anos atrás, quando eu conhecia a igreja evangélica, que eu não conhecia, o púlpito só poderia subir ali o pastor para pregar, alguém que fosse testificar da bênção de Deus, ou alguém que fosse lá cantar um hino avulso. O restante dos hinos tinha os conjuntos, até hoje existe, né? Conjuntos, né, para louvar a Deus, mas cada um ficava no grupo, nos seus bancos, levantava e adorava. O coral, hoje a gente está vendo aí umas casas de oração que está virando casa de espetáculo. E isso não sou eu que estou falando não, sabe? Jesus falou, a minha casa é chamada casa de oração, gente. Tem lugares que as pessoas começam a vender coisas ali dentro. Eu sei, é para a igreja, né? Todas as igrejas, que eu não estou falando de denominação A ou B, todas. Vai fazer um evento para arrecadar dinheiro para a igreja? Ótimo, devemos fazer sim, né? Uma construção, qualquer evento de casais, precisa, né, de dinheiro para pagar. Só que isso tem que ser feito fora do templo. Por quê? Não sou eu que estou falando. Jesus disse que a casa de Deus é só de oração, não é de venda. Então eu nunca aceitei isso quando eu comecei a ver isso acontecer. Venda de sorteio, venda, não que seja errado fazer isso, me entendam. Mas dentro do templo não é lugar disso. Tem que ser feito por fora. Hoje tem internet, né? Tem grupos, então tem como. A reação dos judeus quando Jesus fez esta distinção e concordando com aquilo que estava sendo praticado. Você lembra qual foi a reação dos judeus? Tá aqui, ó. Né? Eu acho que João fala, né? João 2, né? João capítulo 2. Aí fala uma a outra 22. narrativa correspondente àquele assunto. Mas antes disso, né? Antes disso. Ah, tá. Continuando esses que a gente Mateus, falou. Entendemos, nós poderemos comprovar que os judeus não gostaram. Não gostaram. E questionaram Jesus, com que autoridade, você faz aqui isso? Fazer esse tipo de admoestação aqui no nosso meio, né? E Jesus respondeu para eles que naquele momento ele estava com a autoridade que ele recebeu do Pai, porque o templo espiritual, o corpo, seria derrubado, mas em 3 dias seria reerguido. Isso. Ele estava se referindo à sua morte. E as pessoas não entendiam. E a sua ressurreição. Eles não entendiam o que ele queria dizer. E os judeus pensavam, mas como? Não tem jeito. Como é que você vai reerguer um templo em 3 dias? Eles não entendiam isso naquele momento. Mas quando houve a ressurreição de Jesus, morreu, foi sepultado e ressuscitou, aí eles lembraram, então ele estava falando do templo espiritual que era ele próprio. Exatamente. E não do nosso templo aqui da terra. Exatamente. Então Jesus então deixou bem claro. Essa foi a autoridade que Jesus disse, eu sou o filho de Deus, né? Então... E ele demonstrou a sua autoridade dizendo que ele iria morrer, mas iria ressuscitar, coisa que nenhum de nós pode fazer. Gente, eu sei que muitas pessoas que vão ouvir esse vídeo nosso hoje vai dizer assim, com que autoridade que esses dois estão falando isso? Então eu quero já responder.
Nós estamos fazendo isso com a autoridade da palavra de Deus. Não existe outra autoridade, não existe eclesiástica, autoridade nenhuma que possa estar acima da palavra. Então a palavra é muito clara, entendeu, gente? Então cuidado com a sua adoração. Às vezes você pensa, por que eu não estou recebendo? Porque você está fazendo errado. Por que eu não estou sentindo o poder de Deus? Porque você está adorando a pessoas, você está adorando a músicas, a cantores. Por exemplo, fazer dentro do templo shows evangélicos, é claro, mas shows. A igreja é o templo de oração. Quer fazer shows? Ótimo, mas vamos fazer em outro lugar. Não dentro da casa de Deus, né? Criança comendo, criança no celular, criança fazendo tudo o que quer dentro da casa de Deus. Os pais hoje não ensinam. Então, vamos ter cuidado, gente. Porque depois não sabe por que não está recebendo nada de Deus. Pois é, e no livro de João, só para ficar mais claro, no capítulo 2 e o versículos 12 ao 22, vai falar desse mesmo tema, só que com outras palavras. Vamos ver aqui o que ele diz? Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Depois disso, que ele tinha acabado de fazer um milagre na cidade de Caná, transformação da Galileia, né? Onde ele fez o primeiro milagre com a autoridade de Deus que ele tinha na vida terrena. E ali terminou aquela festa, eles voltaram para Cafarnaum, que devia ser próxima, né, do local, e quando chegou a época da Páscoa, eles subiram para Jerusalém. Falam subiram, quer dizer que Jerusalém ficavam acima do local onde eles estavam, né, seguindo o mapa, né? E no pátio do templo, viu alguns vendendo bois. Essa mesma narração relato, anterior. só que de forma diferente. Exato. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Tá vendo, gente? Espalhou as moedas dos cambistas, virou as mesas. Quem fez isso? O sacerdote? Não, Jesus. Aí cumpre aquele ditado, pessoal, chutou o balde, né? Dizendo no nosso Literalmente. Dia. E aos que vendiam pombas, ele chutou o pau da barraca, né? Que eles falam. Literalmente. Aos que vendiam pombas, disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Olha, está escrito, Jesus citou a Bíblia. Já viu Jesus fazer alguma coisa sem citar a palavra de Deus? Jesus sempre citava, né? Até na tentação do deserto ele citava a Bíblia um versículo atrás do outro de Salmo para poder expulsar o demônio. Então, Jesus usou a palavra. O que está escrito? O zelo da tua casa me devora. Os discípulos, né? Lembraram dessa passagem, nesse instante aí. Mas vimos aqui então a importância de dar um tratamento especial à casa de Deus, à igreja em que se congrega. Isso não depende da gente, depende dos dirigentes, é claro, né, das lideranças, mas está bem explicado, né, na palavra como deve ser a organização, como deve ser feito as tarefas, né, como elas devem ser realizadas na casa sem haver nenhum tipo de mistura, visando ali aquela reunião, visando adoração e também louvor, né, a Deus que Exatamente. Deus recebe. Outra coisa que a gente vê em várias igrejas, e graças a Deus onde a gente congrega ainda não vimos isso, espero que não vejam, é a questão de colocar tudo preto, né? Paredes pretas, apagar as luzes e destaca os astros que estão no palco, né? Que não deveriam ser, que deveriam ser adoradores que estivessem adorando sem toda essa, né?
essa visibilidade, porque a visibilidade no tempo tem que ser para o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, pela graça de Deus, a gente ainda não tem visto, né? Trevas, gente, trevas não pode estar na igreja. Trevas tem que estar lá no mundo. Ah, mas é para chamar os jovens. Quando eu aceitei Jesus, vou dar um exemplo para vocês saberem que isso não chama. Chama para fazer bagunça, para fazer barulho, para divertir. Uma igreja não é lugar de diversão, é lugar de dobrar o joelho, lugar de pedir perdão dos pecados, de se jogar na presença de Deus. Se humilhar, né? Se humilhar e orar, né? Reconhecer Viu que aquele versículo na perante Bíblia? Deus não somos nada. Na nação de Israel, né? Se você se humilhar e orar e arrepender de seus maus caminhos, né? Eu virei e sararei sua terra. Então não fala que você tem que fazer o que fazem hoje para chamar jovens. O que deve alegrar as pessoas, é o Espírito qualquer Santo. crente, e também o fato de quando alguém muda de vida. Se converte. Se converte, Senhor. Isso é alegria até no céu. No céu, a Bíblia diz. Então, quando eu me converti, eu tinha 22 anos, eu era jovem, era super jovem. Eu nunca tinha entrado na igreja evangélica. E quando eu entrei na igreja, que naquele tempo era simples, né, humilde, era só para oração e pregação mesmo, o Espírito Santo entrou na minha vida ali. Eu não tinha nem entrado para a igreja, vamos dizer assim, né? Me tornado membro da igreja, nem aceitado estar ali na igreja. Eu só entrei, gente. Primeira vez que eu entrei, né, na igreja evangélica. Foi numa escola bíblica dominical, de manhã. Então, esse barco, desculpa eu dizer assim, porque tem muito lugar que é só barulho. A pessoa entra, se alegra, bate palma, dança e sai do mesmo jeito. Eu entrei numa escola dominical que não tinha nada disso. E eu chorei a escola dominical inteira porque o Espírito Santo falava comigo. Eu ainda demorei, pra você ter uma ideia, né? Eu ainda demorei, para falar a verdade, eu acho que uns 3 ou 4 anos no processo para poder me tornar uma verdadeira cristã. Agora, você imagina, se eu tivesse entrado numa dessas igrejas, se um dia eu ia me transformar, eu ia ficar lá cantando e não ia ser falso. Eu sofri para chegar, né, onde eu cheguei hoje. E o diabo lutou. Aí tem gente que tem medo do diabo. O diabo lutou, o diabo esforçou para me destruir, para me tirar da presença de Deus. Onde eu continuei? Jejum, oração, até vencer Satanás. Porque quem vem do mundo não precisa de festa. Quem vem do mundo precisa de poder. Gente, fica essa palavra para vocês, tá bom? Desculpa se eu falei algo que alguém não gostou, mas fala com Deus, porque é para dele, né? A palavra não é nossa, né? Exatamente. Então nós encerramos aqui o nosso assunto de hoje. Peço a todos que nos ouvem, né, que se inscrevam, caso não sejam inscritos, compartilhem, também comentem os assuntos que aqui foram tratados. Que Deus os abençoe e até a próxima semana. Fiquem com Deus.